Olá, bom dia meus irmãos, a paz do Senhor. Meus irmãos, estamos aqui fazendo a obra do Senhor com embaixadores do Reino de Deus, com o objetivo de trazer as pessoas a ter paz com Deus. Deus não tem prazer de condenar ninguém, é por isso que Ele enviou seu Filho primeiramente a este mundo para salvar a humanidade, e nos reconciliou com Ele para poder levar a mensagem da reconciliação, para que as pessoas aceitem o acordo de paz que o Senhor tem para eles não serem condenados. O Senhor quer fazer uma troca com eles, que Ele entregue as vidas deles miseráveis para eles, que não valem nada, cheio de pecado, e receba a justiça do Senhor na vida deles para escapar da condenação eterna. Tá? Então eu vou fazer uma oração antes de dar início a esse trabalho, a essa ministração, para que o Senhor possa conduzir esse trabalho como uma ferramenta na mão dele, como um vaso de barro, que o Senhor possa estar cheio da presença do Senhor Deus, para poder o Senhor possa falar comigo, para o Senhor possa falar através de mim, para as pessoas que estão acesso a essa ministração. E também orando para que o Senhor venha refrear as forças do mal, que não está contente com esse trabalho. E para o Senhor me proteger também, porque eu sou um representante dele aqui e as forças das trevas não estão contentes. Eles querem utilizar os embaixadores, os representantes, os diplomatas que o Senhor deixou aqui para trazer um acordo de paz com esses rebeldes aí, reconciliar com eles, para eles não serem destruídos. Tá? Então vamos estar orando aí. Querido Deus, eterno Pai, Senhor, me coloco agora diante da tua presença nesta manhã. Primeiramente para te agradecer, Pai, por esta oportunidade que o Senhor me concede, de poder, Pai, ser um instrumento em tuas mãos, para que através de mim o Senhor ministre tua palavra, Pai, amado Senhor. O objetivo dessa ministração, Pai, Senhor, levar a tua palavra, é para trazer glória para o Senhor, é para as vidas serem salvas, para as vidas receber a vida eterna. Pai amado, é o único objetivo. Eu não tenho objetivo de receber popularidade, também esse ganho financeiro, dinheiro, não. O único objetivo é que essas pessoas vão receber a vida eterna. É o único objetivo, nada mais do que isso. Só para isso que eu fui reconciliado com o Senhor. Ser salvo para levar salvação às pessoas. Oro para que o Senhor me conduza nessa administração, nesse estudo, nesse trabalho. Oro também para o amado Senhor, que o Senhor venha refrear toda a força do mal que me atrapalhar essa administração, esse estudo, esse trabalho. Oro também que o Senhor venha abrir o entendimento dos meus irmãos, que vai receber essa compreensão, e também dos incrédulos, porque esse trabalho também é para os incrédulos, eles devem se arrepender dos pecados deles. Nós viemos assim como representantes, como embaixadores. É uma embaixada que se deixou aqui para trazer os valores do reino e fazer um acordo com os rebeldes. Entre em acordo com o meu Senhor Deus, caso contrário, vocês vão ser destruídos. Vocês são inimigos do reino de Deus, só pode ter um reino, não pode ter oposição, não pode ter relações unilaterais, não pode ter soberania. Vocês têm que se entregar à vontade do nosso reino. Vocês têm que abandonar as suas culturas, os seus valores e se voltar para o valor do reino. Porque os seus valores fazem oposição aos nossos valores, caso contrário vai sofrer o embargo, a punição e depois a destruição. Só existe lugar para um reino só. Se não aceitar, vai ser eliminado, porque não tem competição, não pode ter competição, não pode ter dois reinos, é só um reino só. Então eu peço que o Senhor me conduza, Senhor, nessa administração, nesse estudo, como instrumento seu, como embaixadores. Me dá, Pai, Senhor, bom testemunho, para que eu não venha a ser prejudicado, que a minha fala venha a ser falada, eu venha falar, Senhor, com uma forma educada, falar de uma forma, Senhor, moderada, com domínio próprio, com temperança, com moderação. Falo com cortesia, Senhor, para mandar o Senhor, de uma reconhecimento amigável, para que eles possam compreender que nós estamos trazer a paz. Ora para o Senhor que o Senhor me conduza e me dá autoridade para ministrar a tua palavra, Pai amado Senhor. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, que é comigo. Amém. Amém, meus irmãos.
Estamos aí na peleja aí, o Senhor nos chamou como profetas, né? Como mensageiros, como representantes, como diplomatas, como embaixadores do reino de Deus, né? Estamos aqui como sacerdotes, reis e sacerdotes, são representantes. Vamos lá, eu vou ler o texto aqui, que eu quero que nós venhamos ter essa compreensão aí, né, irmão? Olha, o ministério da reconciliação. Uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus. Esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Não estamos tentando novamente recomendar-nos a vocês, porém lhe estamos dando a oportunidade de exultarem em nós, para que tenham que responder aos que se gloriam das aparências e não do que está no coração. Se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservamos o juízo, é por amor a vocês. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por ele morreu e restou. De modo que agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes temos considerado Cristo desta forma, agora já não consideramos assim. Versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eles que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Ele nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens. Ele nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconcilie-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nós tornássemos justiça de Deus. O capítulo 6 agora, até o versículo 2. Como cooperador de Deus, insistimos com você para que não receba em vão a graça de Deus, pois ele diz, eu ouvi no tempo favorável, e eu socorri no dia da salvação. Digo que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Então, só do versículo aqui, do versículo o 14, o 15, aliás. Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por ele morreu e estou. Então aqui, a carta de 2 Coríntios, o apóstolo Paulo, a carta de 2 Coríntios, fala sobre a defesa do ministro, a defesa do ministro, do apóstolo Paulo, porque surgiu falsos obreiros lá, eram filósofos da Grécia, tinha uma mistura com o judaísmo, e eles tinham infiltrado nas fileiras do apóstolo Paulo e queria prejudicar o trabalho do apóstolo Paulo. E eles trabalhavam, eles tinham uma laboratória, falavam com floreias e tinham técnica, e estava desprezando, queria desbancar o apóstolo Paulo, e falando que o Paulo era louco, né? Da forma de conversão que ele conversou, que o apóstolo Paulo ganhava dinheiro para fazer o trabalho, então o trabalho do apóstolo Paulo não valia nada, né? O serviço do apóstolo não valia nada, porque ele não cobrava. Então, quer dizer, por ele não cobrava, não valia nada o serviço dele. E o deles valia, então eles cobravam dos coríntios dinheiro, queria popularidade de dinheiro do Coríntios. E queria desbancar o apóstolo Paulo. Inclusive ele fala, se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conversamos ao juízo, é por amor a vocês. Então, em relação a tá louca, não se envergonha não. É que o espinho na carne, ele não se envergonha não. Agora, o importante é o evangelho ser pregado. Que nem nós, né? As pessoas jogam pela aparência. Agora, às vezes, nós temos algum defeito físico, ou uma doença crônica, então a pessoa julga a gente, mas o que importa é que a palavra está sendo pregada aí, né? A gente tem que fugir do pecado, né, irmão? É do pecado que tem que fugir. É da prostituição, é da fornicação, é das bebês, é daquilo que ofende Deus. Agora, se nós temos um defeito físico, se nós temos algo assim, uma doença crônica, mas não é pecado,
isso não tem nada a ver. Eu não me vergonho disso aí, não. Esse caso, e outra coisa, essa questão entre eu e Deus, as pessoas não tem nada a ver com isso, não. O negócio é o evangelho ser pregado e eu não escandalizar com o pecado. Agora, se eu tenho uma doença crônica ou não, essa questão é entre eu e Deus só. Ninguém tem a ver com isso, não. O importante é o evangelho ser pregado sem contaminação. E aqui, está falando aqui, o versículo 15, então, sobre a defesa do ministro, segundo Coríntios. Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu estou. Então, quem morreu por todos foi Jesus. Jesus morreu por todos, para aqueles que vivem, não vivem mais para si mesmo, mas para aquele que morreu, né? E ele morreu por todos, para aqueles que vivem, já não vivem mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu estou. Então, as pessoas, elas recebem Jesus, elas não passam a ver mais para si mesmo, mas vivem para Cristo. E essa é a condição. Jesus morreu por todos, para aqueles que vivem, não vivem mais para si. Eles devem crucificar suas vontades, os seus desejos e viver para Cristo. Essa é a condição dos embaixadores que nós anunciamos. Então vejamos, nós fomos reconciliados com Cristo, nós éramos inimigos do Senhor Deus, todos nós éramos inimigos do Senhor Deus. Aí quando o Senhor nos alcançou, então nós se arrependemos dos nossos pecados, sentimos tristeza pelo pecado, abandonamos o pecado e voltamos com fé para Jesus. Aí, nesse momento, nós somos transformados, passamos por a regeneração. Aí nós não vemos para a nossa vontade, nossa vontade foi entregada para Cristo. Agora, quem comanda as nossas vontades é o Senhor Deus. A nossa mente é o nosso Deus. Nós não temos livre-arbítrio, não. Então, quer dizer, a nossa vontade perde o Senhor. Então, nós vivemos para Deus e não para nós mesmos, como dizendo aqui. Ele morreu por todos, para aqueles que vivem, já não vivem mais para si mesmos. Então, não vivemos mais para si mesmos. Nós vivemos para aquele que morreu por nós, para Cristo. Então, nossa vida pertence a Deus. Nossa vida antes é inútil. Nós andávamos na soberba da vida, se apoiávamos no próprio entendimento. Cobiça da carne, cobiça dos olhos e soberba da vida. Nos apoiávamos no próprio entendimento. Só que quando nós recebemos Jesus, agora nós não nos apoiamos no nosso próprio entendimento. Na soberba da vida, na ostentação da vida. Agora nós andamos, nossas vidas foram entregues para Jesus. Agora quem manda em nós é Jesus. Antes nós éramos servos do pecado, éramos escravos do pecado. Agora nós somos servos de Cristo. Somos servos de Cristo, pertencemos a Cristo. Então nossas vontades foram entregues para Cristo. Então veja bem, o servo ele não tem, ele está preso, ele tem livre-arbítrio. Então não tem livre-arbítrio não. Então nós somos presos à vontade do Senhor Deus. Então a nossa vida tem que estar de acordo com a vontade de Deus, porque não temos livre-arbítrio. Tá? Então, aqui, ele morreu por todos, para aqueles que vivem, já não vivem mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu estou. Então, essa é a condição. Não morremos, nós não vivemos para nós mesmos. Essa é a condição do acordo de paz. Não vivemos para nós mesmos. Agora vivemos para o nosso Senhor. Quem manda em nós é o Senhor. Esse é o acordo de paz. Morro para as suas vontades, negue as suas vontades e vive para o Senhor, para que as suas vidas sejam poupadas da destruição. Esse é o acordo de paz. Abandone as suas próprias vontades, as suas vontades ofensa, vocês têm que ser ossos escravos. Nós viemos trazer aqui que abandone as suas vontades, renda-se ao Senhor, se rende a Ele, entregue as suas vontades a Ele, suas vidas pertencem a Ele, sua vida é o despojo dele. Você vai entregar a sua vida para Ele e vai ser salvo. Esse é o despojo. Vai perder tudo, todos os seus valores, tudo que você valorize, vai ser tudo destruído e sua vida vai ser como despojo. Renuncie a Ele, vai ter sua vida como despojo. Esse é o acordo de paz. Renuncie a Ele, sem luta. Não resista à vontade do Senhor Deus. E você vai ter sua vida como despojo. É o acordo de paz. Caso contrário, vocês são destruídos. Então, nós somos embaixadores. Aí, então, veja, só vou, tipo assim, vou citar um exemplo. Vou conjecturar. O embaixador vai lá, fala para os rebeldes, entre de acordo com o nosso Senhor. Abandone as suas vontades, entregue sua vida com a vida para ele, e você vai ter sua vida como despojo, como tesouro. Aí esse é o acordo. As pessoas falam assim, e se nós não render, você vai dar na gente? Só estou conjecturando, tá? Um exemplo. Você vai dar na gente? Não, a gente somos embaixadores, é um acordo de paz. Quem vai dar em vocês são os agentes de juízo, os anjos aí. Tem um anjo lá que matou 186 mil assírios lá, tá? Então são os agentes do juízo que vai vir com condenação eterna aí,
vai já lançar as pragas aí. Nós não, nós somos trazer o acordo de paz. Nós somos representantes do reino, vamos trazer a paz de paz. Nós não agimos com justiça. A justiça não pertence a nós. Só nós trazemos o acordo, o acordo, somos diplomatas. Nós vamos trazer o acordo de paz para vocês. Quem vai acertar a conta com você vai ser o Senhor Deus, que ele vai mandar o juízo, os agentes do juízo dele. Os agentes do juízo são os anjos. São os anjos que vai acertar a conta com você e não vai perdoar ninguém. Vai passar a espada em mulheres e crianças, vai causar destruição, morte e dores terríveis. Vai lançar no lago cálice com fogo. São os anjos, nós não. Nós só vamos trazer o acordo de paz para você. Se você receber o acordo de paz, você vai ter suas vidas como despojo. Agora, se não aceitar, vai ser os anjos que vai ser esse serviço que vocês falaram aí, que você vai dar. É os anjos que vai dar em vocês, não somos nós não. Tá? Só estamos aqui para intermediar a relação entre vocês e o nosso Deus. Não pode ter relação unilateral não. Tá? Você tem que ter uma relação recíproca com o nosso Deus, quase contrário. Duas coisas. Ou você recebe o acordo de paz, ele se entregue suas vidas para Jesus, você vai ter sua vida como despojo, senão vocês vão ser destruídos, vão ser lançados no lago, porque não pode ter dois reinos, só pode um só. Você não pode andar na rebeldia, você não pode andar de uma forma unilateral. Suas vontades têm que pertencer ao nosso Deus, suas vidas têm que pertencer ao Deus, você tem que entregar você tem que ser escravo do nosso Deus. Esse é o acordo. Se não aceitar, só existe o outro lado, condenação eterna. Então estamos aí. E outra coisa, ó, esse é o tempo para aceitar, né? Não demora muito não. Então está aqui. E o apóstolo Paulo ele falou, ó, estou crucificado e não viveu, mas Cristo vive. E a vida que eu vivo para o meu Senhor. Está em Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, tá? Vou ter isso aqui, que nós estamos aí trazendo um acordo de paz aí. Vai ter... É melhor não testar a paciência do nosso Deus não, viu? Ele é longânimo, mas não é melhor testar a paciência dele não. Ninguém que testou a paciência do nosso Deus se deu bem. Com nós você pode se levantar, pode fazer mal pra gente, mas com o nosso Deus não. E outra coisa, pode fazer mal com o nosso corpo, não com a nossa alma. O nosso Deus falou, temos aquele que pode... Não temos aquele que mata apenas o corpo, mas aquele que tem poder de lançar a alma e o corpo no inferno. Não aquele que só tem poder de matar o corpo, tá? Os nossos irmãos aí morreram aí, por esses ímpios aí que não queriam se render à vontade do nosso Deus. Eles jogaram para as feras, para os leões, fazendo barbaridades com nossos irmãos e mataram o corpo, mas não a alma dos nossos irmãos. Tá? Deixar tudo bem claro aí. 2 e o 20. Tá aqui, o apóstolo Paulo falando, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus. Então, o apóstolo Paulo que não vive mais. Eu fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus. Voltando para o texto lá, que eu li aqui, segundo Coríntios, no capítulo 5, que é, ele morreu por todos, para que aqueles que vivem, já não vivem mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e restou. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, mas agora já não consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. É o batismo, tá? Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta o pecado dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio, por amor a Cristo. Lhe suplicamos, reconcilie-se com Deus. Deus sanou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nós tornássemos justiça de Deus. Eu vou ler a nota aqui, tá? O versículo 16. Temos considerado Cristo desta forma. O 17, aliás. O 17 está escrito aqui.
Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Em Cristo, unidos com Cristo pela fé nele e pela dedicação a ele, nova criação. A redenção é a restauração e o cumprimento dos propósitos de Deus na criação. Está no 4 e o 6, que está aqui dessa forma, 4 e 6. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Voltando aqui, e isso acontece em Cristo, por quem foram criadas todas as coisas. João 1,3, Colossenses 1,16, Hebreus 1,2, em quem todas as coisas são restauradas ou criadas de novo. Então, em que todas as coisas são restauradas ou criadas de novo. Então, a pessoa, ela vem para justiça, então ela é restaurada, ela é transformada, ela tem uma nova criação que não existia nela antes. Começa a existir uma nova criação que não existia nela antes, que ela é transformada. Então aqui, só pegar que a natureza vai ser restaurada, aqui, Romanos 8, 18, 23, rapidamente. Romanos 8, 18 e o 23, tá? Olha aqui. Diz aqui, ó. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, quer dizer, o pecado. Na esperança de que a própria natureza, o versículo 21, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Então vai ser restaurada a natureza. Só mostrar para os irmãos aqui. O Efésios 2,10 também fala sobre isso também. Efésios 2,10. Efésios 2,10 diz aqui. 2,10. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras. Então, veja aí, porque somos criação de Deus realizada em Cristo. Somos criação de Deus. Somos criação de Deus realizada em Cristo. Somos criação de Deus realizada em Cristo. Está falando da igreja que em Cristo somos criação nova. Para quê? Em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Então somos unidos a Cristo, criação nova em Cristo, para realizarmos boas novas. Então somos transformados em Cristo para fazer boas obras. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo, somos criação de Deus realizada em Cristo. Está falando aqui que estão unidos em Cristo, tá? Somos criação de Deus realizada em Cristo, transformados, regenerados em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticar. Então, somos criação de Deus, somos transformados em Cristo, para fazermos boas obras que o Senhor nos preparou para esse propósito. Agora, continuando aqui, eu estou no 5,17, que vai continuar falando. Ó, o versículo 18 agora. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Ele nos deu o mistério da reconciliação. Reconciliou por quê? Porque nós éramos inimigos de Deus, tá? Tudo isso provém de Deus, que nos criou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o mistério da reconciliação. Tudo isso provém de Deus. Deus toma a iniciativa na redenção, que é o Romanos 5,8 e o 3,16. Então, Deus dá a iniciativa na redenção. Redenção aqui é salvação. Romanos 8, o 5 e o 6. Quer ver? Rapidamente, Romanos 5 e o 6. Diz aqui, Romanos 5, 6. 5 e o 5, só o 5. 5, 6. Só. Pronto. Daqui. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Só pegar aqui o 2 Coríntios, o 5 e o 18. Quer ver? Ó, tudo isso foi em Deus. Deus toma iniciativa na redenção, que é o 5 e o 8, aliás. Tá aqui.
Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda era pecadores. Veja bem, mas Deus demonstra seu amor por nós. Vou pegar um pouquinho antes, tá? Ó, aqui, ó. Tendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Tendo sido, pois, justificados que foi aqueles que recebeu a Cristo. Eles foram justificados. Os ímpios, eles não são justificados, depois chamam ímpios, incrédulos, não foram justificados. Podem ser justificados, eles têm que se entristecer pelo pecado, abandonar o pecado e receber a Cristo. Então, quando eles abandonam o pecado, recebem a Cristo, os pecados deles são lançados em Cristo. E a justiça de Deus, que Jesus é sem pecado e cumprido da lei, é lançada no pecador. Então ele é justificado. Então a ira de Deus, que era para o pecador, é lançada em Cristo. A ira de Deus é lançada em Cristo. E a justiça, e por isso Deus não acredita pecado no pecador. E a justiça de Deus, que não tem pecado e cumpridor, é lançado no pecador, por isso não é condenado. Quer dizer, a ira que era para nós é lançada em Cristo. Tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtemos acesso pela fé a essa graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos, na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, o caráter aprovado esperança, e a esperança não nos decepciona. Porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom. Talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Então a iniciativa vem de Deus. Só vamos pegar os textos aqui. Mas e tem o João 3,16. Então nós sabemos, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a iniciativa foi de Deus. Porque Deus amou o mundo, quando falar o mundo, são as pessoas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, que é unigênito que era único, agora é o primogênito, porque quando recebemos Jesus, Jesus se torna o primogênito e todos os demais se tornam irmãos de Jesus, Filho, Deus Pai. Então Jesus não é mais o unigênito, Jesus agora é o primogênito. Então, quer dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tá? Ó, levando a cabo, que é a salvação, o ministério da reconciliação. Então Cristo deu o mundo para reconciliar a humanidade. Porque quando a humanidade pecou, ali no Jardim do Éden, Adão e Eva comeram do fruto, do conhecimento do bem e do mal, aí ela ficou rebelde, ficou em rebelião contra Deus. Todos pecaram e destruídos estão na glória de Deus. Romanos 3,23. Então se tornou rebelde, ficou separado de Deus. Então, então ficou debaixo da ira de Deus. Começou no próprio entendimento. Aí tinha que reconciliar a humanidade. E para reconciliar a humanidade, tinha que ser o sangue, preço de sangue. Não quando botou aqueles animais e fez peles de animais para vestir o homem, ela está mostrando que o Cristo ia morrer para nos justificar, para reconciliar a humanidade. Então, veja bem, toda a humanidade que não recebeu a Cristo está em rebeldia com o Senhor Deus. Então, nós, como embaixadores, fomos ser reconciliados com o Senhor Deus. Ao se reconciliar com Deus, nós levamos o ministério da reconciliação para aqueles que não receberam a concessão, para que eles não sejam mais inimigos do Senhor Deus, entrem em reconciliação com o Senhor Deus e tenham paz com o nosso Deus, para eles não serem destruídos. Então, é um acordo de paz aí, é uma diplomacia, não pode ter relações unilaterais. Eles têm que aceitar o acordo de paz. Abandone o pecado, arrependa-se do pecado, como Pedro falou, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venha assim o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Arrependa-se do pecado e recebe a Cristo para poderem ser salvos, porque vocês estão em rebeldia com o Senhor Deus. Essa é a mensagem da reconciliação que nós, que fomos reconciliados, levamos para os pecadores. Então está aqui, mantendo e levando a cabo o ministério da reconciliação,
Nós que fomos contemplados pela reconciliação, contemplados, presenteados com a reconciliação divina, temos o privilégio e a obrigação de agora sermos a semelhança de Paulo em certo sentido. Arautos, arauto que anuncia a salvação, que João Batista era arauto, que é o evangelista. Arautos, que anuncia a salvação. Arautos e instrumentos na mão de Deus para ministrar a mensagem da reconciliação no mundo inteiro, tá? Embaixadores aí, diplomatas. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado. Síntese do evangelho da sua glória. Síntese do evangelho da sua lógica, Cristo, o único inteiramente justo. Então, Cristo tornou pecado, levou nossos pecados é imputado em Cristo, e a justiça do Senhor Deus é imputada em nós. Então, Cristo tornou pecado, sem pecado. Então, tinha que ser um cordeiro sem pecado, sem mancha. Então, aqueles animais do Antigo Testamento, que era o filho de sacrifício ali, uma vez por ano levava todos os pecados da congregação, ali aquele animal, aquele sem defeito, era um cordeiro sem defeito, sem mancha, sem defeito, tipificava Cristo, que fazia expiação pelo pecado. Então, assim, Cristo é o cordeiro, que está em Isaías 53, que levou os nossos pecados. Só que ele morreu por toda a humanidade, mas a humanidade que recebe é ele, tá? É por toda a humanidade a que recebe é ele. Então tá aqui, é por isso que nós estamos no ministério da correção. Nós estamos avisando, ó, chegou o ano aceitável aí, eu li aqui, ó. E eu vi no tempo mais favorável, e socorri no dia de salvação. Chegou o tempo favorável, vocês têm acesso à salvação aí. Basta se arrepender dos seus pecados, abalar os nossos pecados, receber aqui isso, aí você vai ter sua vida como despojo aí, a vida eterna. Caso contrário, vocês são inimigos de Deus, e se partir, ser inimigo de Deus, a condenação é eterna, é o ano aceitável. O rico da parábola, ele perdeu o ano aceitável. Não perca o ano aceitável. Vai acabar o ano aceitável, viu? O ano aceitável é agora, o tempo da graça. Tá aqui, ó. Como de Deus, insistimos com o único, unicamente justo, tomou sobre si, no Calvário, nosso pecado e suportou o castigo que merecíamos. Então, veja bem, o castigo que merecíamos, o salário do pecado é merecido, tá? O salário do pecado é a morte. Mas o dom de Deus é a vida eterna. Romanos, capítulo 6, o versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O salário do pecado é a morte, porque a morte é merecida, tá? Por isso que o salário do pecado é a morte, porque a morte é merecida. Então tá aqui. O único inteiramente justo tomou sobre si, no Calvário, nosso pecado e suportou o castigo que merecíamos, a saber, a morte e a separação de Deus. Dessa maneira, mediante uma troca maravilhosa, nos tornou possível receber sua justiça e por meio dela. A troca maravilhosa, quer dizer, Jesus levou o nosso pecado e a justiça de Deus vinha para nós. É uma troca maravilhosa, quer dizer, a nossa vida miserável, né? Porque o nosso pecado miserável foi para Jesus. E a justiça de Deus, que é a vida eterna, vem para nós. Então está aqui. Dessa maneira, mediante uma troca maravilhosa, nos tornou possível receber sua justiça por meio dela. Aqui, nos tornou possível receber sua justiça e por meio dela a reconciliação com Deus. Por meio dessa troca. Aqui, dessa maneira, mediante uma troca maravilhosa, nos tornou possível receber a sua justiça e por meio dela a reconciliação com Deus. A justiça de Deus. Essa troca maravilhosa. Nossa condição e aceitação diante de Deus se dão exclusivamente em Cristo. Então está aqui. Nossa condição e aceitação diante de Deus se dão exclusivamente em Cristo. Então nossa condição e aceitação diante de Deus se dão exclusivamente em Cristo. Então, para você ser aceito pelo Senhor Deus, você tem que receber a Cristo, que se dá em Cristo. Que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém é meu Pai, senão por mim. João 14,6. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Jesus falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém é meu Pai, senão por mim. E também está escrito lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Há um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. Então Jesus é o único caminho. Por isso que a porta é estreita.
larga a porta e espaçoso o caminho, espaçoso o caminho larga a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, a condição eterna. E apertado é o caminho e estreita é a porta que libera a vida eterna. Então, o caminho apertado e as portas estreitas é Jesus. E também está Atos capítulo 4, versículo 12. Há um só nome, e não há outro nome a qual devemos ser salvos. Jesus Cristo, do Jesus. Então, só mostrar aqui o Atos 4, 12, é a palavra correta. Está no 4, 12, para pegar as palavras corretas, tá? Atos 4, 12. Vai falar aqui, Atos 4, 12. Daqui, ó. Deixa eu só. Atos 4, 12. Daqui, ó. Descrito aqui, ó. E não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Então, continuando aqui o 5, o 2 Coríntios 5. Ó, aqui tudo isso também se dá mediante a atuação de Deus. Tudo está à nossa disposição por causa da iniciativa da graça divina. Como eu já falei, porque Deus amou o mundo, então ele que enviou o seu Filho unigênito para que todo que ele não pereça, mas teve que ter. E também Romanos 5,8. Que a iniciativa de ser salvo foi de Deus. Enviar o seu Filho. Então, ó, só pegar uma coisa aqui. Eu já peguei essa Bíblia e eu vou passar também outras aqui também. Ó, veja bem, então os embaixadores que estão aqui para conclamar as pessoas ao arrependimento, tá? Ó, rapidamente, Marcos 1 e o 4, fala aqui, ó. Assim surgiu João Batista no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Então, João Batista surgiu no deserto pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Então, tem que ter o arrependimento para o perdão dos pecados. Vou pegar aqui, ó. Assim como João, veio João, Marcos, assim como João, não registra na atividade, mas começa com o ministério de João Batista. João significa o Senhor é misericordioso, ou favor divino, né? Batizando. O ato de João batizar os que chegassem até ele arrependidos, então chegassem a ele arrependidos. O ato de João Batista, os que chegassem até ele arrependidos, era tão próprio de seu ministério que ficou conhecido como Batista. Exemplo, batizador no deserto, região árida, a oeste do Mar Morto, entre cujos habitantes estavam os que escrevem e prescrevem os rolos do Mar Morto. Arrependimento tipifica abandono refletido do pecado a favor da retidão. E o realce que João dispensa ao arrependimento faz lembrar a pregação dos profetas. Oséias, capítulo 3, versículo 4 e 5. Deus sempre concede perdão quando há arrependimento. Batismo. João pregava o batismo de arrependimento, exemplo, que seguia o arrependimento ou era por ele acompanhado. O batismo não era novidade para os ouvintes de João. Conheço o batismo exigido para os gentios que se convertessem. Conheci o batismo exigido por gentios que se arrependessem, embora nunca tivesse ouvido dizer que os descendentes de Abraão, os judeus, precisavam arrepender-se e ser batizados. Só pegar uma parte que fala aqui também, Jesus também chamou o arrependimento também. Então, tem que se arrepender dos pecados. O primeiro tem que ter o arrependimento, o choro pelo pecado, e depois receber a Cristo, esse tem que ser justificado. Olha que Jesus também falou. O tempo é chegado. Quem está falando aqui é Jesus. Marcos 1,15, Jesus falando isso aqui. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Então, Jesus está dizendo isso aqui. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Boas novas são a notícia de salvação. Boas novas que é o Evangelho. A encarnação de Jesus, a morte de Jesus e a ascensão de Jesus. É as boas novas, Evangelho. Está aqui, ó. Agora eu vou pegar também Atos capítulo 3, rapidamente,
Atos capítulo 3. Vamos lá? Atos 3 e o 19 e o 21. Vai falar aqui. O 18. O 19. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhe foi designado, Jesus. É necessário que ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaure todas as coisas, como falou há muito tempo, por meio de seus santos profetas. Tá? Só vou ler aqui, ó. Arrependam-se. O arrependimento é uma mudança de ideia e de vontade proveniente da tristeza pelo pecado, levando uma transformação da vida. Voltem-se para Deus, subsequente ao arrependimento. Voltem-se para Deus, subsequente ao arrependimento. Então, pessoal, volta para Deus por causa do arrependimento. Não completamente idêntico a ele, aqui o versículo 11. Creram e se converteram, que é o versículo 11 e 21. E Atos 26, 26, o apóstolo Paulo também fala para chamar a pessoa ao arrependimento. 26, 20, rapidamente. Atos 26, 20. Só um minutinho só. 26 e o 20. Glória a Deus. Alguém podia falar assim, que João Batista está nervoso, né? Raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da era vindoura? Você chamou raça de víboras? Alguém pensou, o João Batista está nervoso, está desequilibrado. Não, foi raça de víboras, que é ensinou da era futura, porque a Bíblia ela foge, né? Então, quer dizer, tem que compreender também. Jesus chamava assim, não deu o que sagradou os cães. Jesus está nervoso. Jesus pegou um chicote, foi lá, chutou, derrubou as mesas dos cambistas, derrubou as cadeiras, pegou o chicote, deu o chicote. Jesus está nervoso. Ira santa, né? Então, você tem que distinguir entre a ira egoísta e ira santa. Jesus ira. Ezequiel foi anunciar ao povo com ira, porque ele se uniu ao sentimento de Deus. Então, ira justa, existe a ira justa, que é a ira justa de Deus, e tem a ira egoísta. A ira de Deus não é uma ira egoísta, é uma ira justa. Então, o Deus se ira pelo pecado. Você se irar pelo pecado não é errado. O problema é você ter uma ira egoísta. Então, a pessoa te ofendeu, te insultou, aí isso é uma ira egoísta. Mas você sentir ira pela justiça, aí não, tá? Você vê o pecado, você, as coisas erradas, a injustiça, aí você irá, segundo a justiça, não é errado não, porque Jesus se irou lá, tá? Ele viu as pessoas transformando a casa de Deus no mercado, mal cheiroso, barulhento, ele pegou um chicote lá, derrubou as mesas dos cambistas, chutou as cadeiras, deu chicotada lá, expulsou aqueles animais lá e gritou. Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração de protetor, não faziam comida de ladrões. Então Jesus chamava as pessoas de cães, chamava de raça de víboras, aí alguém falou, Jesus perdeu, Jesus é um desequilibrado, está nervoso. Não, é uma ira santa, existe a ira santa e a ira justa, tá? A ira santa, justa, e existe a ira egoísta. A ira de Deus é uma ira justa, não egoísta, tá? Então tem que ter esse negócio também. Então, procura discernir se é uma ira egoísta ou uma ira santa, uma ira justa. Eu li aqui para os irmãos, o 26 que eu falei para os irmãos, que eu estava lendo aqui o estava lendo o 3,19, né? Vamos lá, 26 e o 18. Vai falar aqui, deixa eu não perder. O apóstolo Paulo falando, respondeu o Senhor, agora levante-se e fique em pé, eu lhe apareci para constituir o servo e testemunho, que Jesus falou para o apóstolo Paulo. Justamente aqui para o apóstolo Paulo. Respondeu o Senhor, sou Jesus a quem você está perseguindo, que era Saulo antes de ser Paulo, perseguido da igreja, agora sou um instrumento na mão de Deus. Agora levante-se, fique em pé, eu lhe apareci para constituir o servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu o livrei do seu próprio povo e dos gentios, as quais eu envio, para abrir os olhos, convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados
e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Para o apóstolo Paulo, para abrir os olhos e convertê-los das trevas para a luz. Os gentios estão entendidos, estão em trevas. Para abrir os olhos das trevas para a luz. Deixar de filho das trevas para se tornar filho da luz. Deixar de filho do diabo para ser um filho de Deus. E do poder de Satanás para Deus. Que quem recebeu Jesus, a neutralidade possível. Então está sob o poder de Satanás. Do poder de Satanás para Deus. A fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Tá vendo? A fim de receber perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então, continuando aqui, o Atos 4 e o 4, aqui, se arrependam e se voltem. E o 28 e 27 também fala. Vamos rapidinho aqui, 28 e 27. Atos 28 e 27, rapidinho. Atos 28 e 27. 28 e 27. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade de ouvi-lo com os seus ouvidos, e fecharam os olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, eu os curaria. Tá vendo? Essa é a questão, meu. Essa é a questão. Quer dizer, o problema não está, muitas vezes, não está no pregador. O apóstolo Paulo santificou, tinha cuidado para dar bom testemunho. A ilha do apóstolo também será também, viu? Ele chamou lá o feiticeiro, filho do diabo, até quando vai perturbar os retos caminhos do Senhor. Ele falou lá com ilha mesmo, ilha santa, perturbando, atrapalhando o trabalho da obra do Senhor. Então era a ilha santa, a ilha justo. A ilha do apóstolo Paulo não foi que o homem ofendeu o apóstolo Paulo, algum defeito. A ilha foi porque ele estava atrapalhando do homem, ouvia para Deus, uma era santa, uma era justa. E aqui nós podemos ver que ele pega e fala isso aqui, ó. Vá a este povo e diga, ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade, ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se e eu os curaria. Tá? Então a questão, muitas vezes, é a pessoa que ouve com má vontade. Então o evangelho é lançado, mas a pessoa ouve com má vontade, fecha os olhos, fecha a mente, rejeita as escrituras, e fecha a mente para a palavra de Deus. Não tem como você sabe. É como o rico. O rico conhecia a palavra. A palavra foi transmitida para o rico lá. Só que a mente dele estava fechada e a escritura sujeita. Então vai ser condenado. Veja aí. Nós anunciamos o evangelho, a salvação. Só que as pessoas fecham o coração para a palavra, fecham a mente para a palavra e rejeitam a escritura. Então não tem como você sabe, irmão. A pessoa que abrir a mente para a escritura e não rejeitar, aí ela é salva. É a semente. Se a semente não penetrar no coração da pessoa, se ela não penetrar, que é o sol, né? O sol que é a beira do caminho, é o indiferente. Você prega para Deus, ele trata a palavra com indiferença, faz pouco caso. Então não tem como salvar essa pessoa. Despede sua semente. A outra caiu em terreno pedregoso. Aí produziu, cresceu rápido, é o motivo. Veio com alegria para o Senhor, mas não tem raiz, porque chega um certo ponto, tem pedra, não cria raiz. Então vem a perseguição religiosa, não dura muito tempo. Então, quer dizer, no busca de todo o coração sincero. E tem aquela semente também, a semente é a palavra que nós anunciamos, tá? As boas novas, a salvação. Então, anunciamos a boa nova no terreno, que tem espinhos também. Aí tem espinho que é a pessoa que a preocupação das coisas desse mundo, a ansiedade das coisas desse mundo sufoca a palavra e ela não vem para Jesus. É a semente. Por exemplo, assim, eu lanço a semente aqui, a salvação. Só que a pessoa tem a preocupação com esse mundo, a ansiedade. Ela pensa assim, eu vou para Jesus, mas eu amo a fornicação. Eu não quero, eu até quero ir para Jesus, só não quero abandonar o pecado. Então, essa semente é sufocada por causa da preocupação. Que nem o rico. O rico lá, ele conhecia todo o Antigo Testamento. Jesus pôs a prova. O que precisa para ser salvo? Você conhece os mandamentos? Não adulterarás, não furtarás. Vou pegar isso aqui só para eu poder entender. Eu orei para o Senhor me conduzir, então não tem problema. Então, só que a palavra ela foi sufocada porque o coração do rico estava nas riquezas. Rapidamente aqui, para eu poder saber. Ó, Mateus no capítulo 18. Tem que explicar, né, irmão? Porque muitas vezes a pessoa fala que o culpado é o pregador, que está cuidado. Não, é a pessoa que não recebe a palavra, tá?
Não se esquiva da sua responsabilidade, viu? Não se esquiva da sua responsabilidade. Vai estar pregando aí, você não veio para julgo porque você é no seu pecado. Não fica culpando o pregador, não. É, isso mesmo. Eis que alguém se aproximou de Jesus, ele perguntou, santifica, se prepara para a Maria, que não veio para Jesus porque está nervoso com isso não. Na ficar errada é com a sua rebeldia aí. E fica fazendo um pouco o caso da palavra e falando que o pregador está falando besteira, que a palavra de Deus é besteira. Como que ele não vai ficar errado falando que a palavra de Deus é besteira? Isso aí ó, é blasfêmia contra o Espírito Santo. Jesus expulsou o demônio de uma pessoa, de um homem lá, que o demônio causava mudez e cegueira. Aí as pessoas que eram incertas, que não queriam receber Jesus, falou que Jesus expulsava pelo poder de Beelzebub. Falou que é blasfêmia. Então, você está blasfemando, não é contra mim, é contra a palavra de Deus. Não é a mim que você está registrando, é a palavra de Deus. Quando estou falando besteira, que eu orei para Deus falar através da minha boca. Aí você fala que eu estou falando é besteira, e eu falo para você que você é filho do diabo porque você está falando que estou falando besteira, e aí você fala que estou nervoso, você vai dar conta das suas palavras. Eu orei e me santifiquei para pregar a palavra. E você vai falar que eu estou falando que é besteira, e acha que eu não vou achar ruim que você está falando besteira. Eu estou pregando a palavra que vai salvar a sua alma, indivíduo. Aqui, eis que alguém se aproximou de Jesus, ele perguntou, mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Ele vai falar aqui, ó, quais? Perguntou ele. Aí respondeu, os mandamentos para entrar na vida, a vida eterna, você é salvo. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, aqui é para você, negativo, né? Você não pecar contra o próximo. Não pecar contra o próximo, o que é? É não matar. Matar envolve também teor da pessoa, xingar a pessoa de boca aberta, de idiota, de bestão, matar e assassinar. Homicídio, não matarás, não adulterar também, isso aqui é sexo extraconjugal, a pessoa que pega, e adultério também, é a pessoa de se divorciar e casar com outra pessoa, esse é adultério. Segundo casamento, isso é o caso de viuvez. E adultério também é você olhar para uma mulher e desejar, adultério no coração. Não furtarás, furtará também, pecado. E furtar também é sexo entre solteiro, viu? Porque é um tipo de furto, porque você está defraudando, você está violando o corpo de uma pessoa que essa pessoa não te pertence, então é um furto. Você está violando o corpo da pessoa e essa pessoa não te pertence. Então é furto. Tá? Não darás falso testemunho. É pecado contra o próximo. Dar falso testemunho. Calúnia. Perjúrio. Honra teu pai e tua mãe. E amarás o teu próximo. Então são pecados que você deve cometer contra o próximo. Disse o Jó. A tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Daí Jesus respondeu. Se você quer ser perfeito, vá vender seus bens e dê o dinheiro aos pobres. E você terá um tesouro nos céus, depois vem e segue. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muito riqueza. Então o coração dele não estava na palavra, estava nas riquezas, porque onde está o seu coração, aí está o seu tesouro. Então o coração dele não estava na palavra, na tesoura. E qual é o pecado desse jovem? A avareza. Olha, aqui Jesus colocou a prova. Ele não amava o próximo a si mesmo, porque não queria receber riqueza, e não amava Deus sobre todas as coisas. Então o coração dele estava no dinheiro, na riqueza, e não na palavra. Então o conhecimento era só de fachada. Não amava o próximo a si mesmo e nem amava Deus sobre todas as coisas. Então, se eu pegar isso aqui, para a sua compreensão, da semente semeada entre espinhos. Então, a semente de Jesus, no rico, foi semeada, porque a riqueza seduziu o jovem. Conhecia toda a palavra, de capa a capa. Acho que conhecia até mais que o apóstolo Paulo. Só que ele amava o dinheiro mais do que a palavra. Então, foi sufocado por causa da riqueza, da ansiedade da vida e da riqueza. Sufocou a palavra. Então, tem muita gente que não para Jesus, porque ama a fornicação. Ele não chora pela alimentação. Ele não está arrependido pela alimentação. Tá? Ele não está arrependido pela fornicação, ele não está arrependido pela pornografia, ele não está se arrependido de viver na fornicação, que é o sexo solteiro, não está arrependido. Tem que ter, primeiro, arrependimento pelo pecado e depois vir para Jesus, aí vai ser salvo. Tá? Quer vir para Jesus fornicando? Tem que ter se arrepender. É isso que a gente prega. E de fato está nervoso. É por isso que eu não me conformo. Isso é calúnia.
a profecia adiantando aqui, ó. Então, aqui tem um 2,31 também, tá? Ó, Pedro respondeu: arrependam-se cada um de vocês, seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Tá vendo? Arrependam-se. Então, gente, para vir para Jesus, você precisa se arrepender do seu pecado. Arrependa da sua fornicação, arrependa das suas roupas sensuais, tá? De uma forma mais educada, vamos dizer assim, né? Arrependa das suas roupas sensuais, né? Das suas roupas que transmitem luxúria, mulheres, né? Mulheres, se arrependam das suas roupas que transmitem luxúria, que transmitem roupas sensuais. E vista roupas roupas decentes, roupas com pudor, para você e recebe a Jesus, pegando uma forma mais educada, tá? Que é Provérbios 7,10, falando que a mulher estava roupa de prostituta. Então, a gente fala roupa de prostituta, a pessoa se sente ofendida. Então, é a maneira como você fala, né? Em vez de falar roupa de prostituta, fala roupas sensuais. É menos ofensivo, não é? Eles querem falar de menos ofensivo, né? Que fala roupa de prostituta é mais ofensivo, roupas sensuais é menos ofensivo. Então, em vez de falar roupa de prostituta, fala roupas sensuais que é menos ofensivo, né? Não tem diferença, é a mesma coisa, é sinônimo. Vamos lá. Então tá aqui, ó. Arrependam-se cada um de vocês, seja batizado. O arrependimento é importante. O arrependimento era importante na mensagem do precursor João Batista, que eu já li, Marcos 1,4 e também Lucas 3,3. Então é importante, tem que ter o arrependimento primeiro, tá? Primeiro se arrepende, depois vem para Jesus. Você não pode servir a dois senhores. O rico lá tinha dois senhores, que é o dinheiro que é Jesus, mas não queria dar um dinheiro. A riqueza está no coração. Ser rico não é problema. O problema é você colocar o coração no dinheiro. Esse que é o problema. Tá? Esse aqui é o problema. Ser rico, tem rico vai ser salvo. Zaqueu era um homem rico e foi salvo. Também o José de Arimateia também era rico também, foi um salvo. Tem muitos ricos que foram salvos na Bíblia. Então no céu lá vai ter rico também, vai ser bilionário que foi para o céu. Mas esses bilionários que foram para o céu é porque o coração deles não estava na riqueza, por isso que foi para o céu. E tem muito pobre que recebe menos que o salário mínimo e não vai para o céu, porque o coração naquele dinheirinho dele lá. Tá? Essa é a diferença. O Zaqueu foi salvo. Jesus falou: hoje viu salvação esta casa. E a Bíblia diz que Zaqueu era um rico. José de Arimateia também era um homem rico também, e foi salvo também. Tá? Então tem muitos ricos que vai para o céu, vai para o céu porque o coração dele não estava nos bilhões deles, tá? Nos bilhões de dólares, de euros, tá? Então pode ser rico, não pode colocar o coração na riqueza. E tem muito pobre que ganha menos que o salário mínimo que vai para o inferno. Porque ele ficou com o coração naquele salário mínimo dele, ou menos salário mínimo, ou não foi para Jesus, porque amava mais a fornicação do que fazer a vontade do Senhor Deus. Essa é a questão. É bom explicar isso aí, porque as pessoas gostam de julgar a gente, né? Então, a gente julga, eu julgo, mas julgo com base na palavra, tá? Quando você for me julgar, joga com base na palavra também, não tem problema. Se estiver de acordo com a palavra, aí tá certo, mas tem que estar de acordo com a palavra, viu? E não pode ser versículo isolado, não. Vamos lá. Deixa eu pegar, eu tô falando aqui, irmãos, aqui Lucas 3,3. Lucas 3,3. Sou embaixador do reino aqui, levar salvação para vocês, tá? Tá aqui, ó. Tem muita coisa aqui, ó. Ele percorria toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. João Batista. Batismo de arrependimento. O batismo de João representava uma mudança de mentalidade que envolve tristeza pelo pecado e decisão resoluta de levar uma vida santa. Perdão dos pecados. Cristo livraria o arrependido da pena do pecado morrendo na cruz. Tá vendo? Muito bonito essa nota aqui, ó. O batismo de João representava uma mudança de mentalidade, o que envolve tristeza pelo pecado e decisão resoluta de levar uma vida santa. Uma decisão resoluta de viver uma vida santa, separada da corrupção. Santa.
perdão dos pecados, uma mudança de mentalidade que envolve tristeza pelo pecado e decisão resulta levar uma vida santa. Perdão dos pecados. Cristo levaria o arrependimento da pena do pecado morrendo na cruz. Tá? Então aqui, Cristo levaria o arrependido, Cristo livraria o arrependido da pena de morte, que o salário do pecado é a morte, é merecido. Então Cristo livraria o arrependido da pena de morte, da pena do pecado, morrendo na cruz. O arrependido, tá? Não é que Cristo vai livrar do arrependido, Cristo livra o arrependido da pena do pecado, mas não, livra o arrependido da pena do pecado, o arrependido, tá? Cristo vem passar os arrependidos, né? Da pena do pecado. Então, Cristo vai salvar o arrependido da pena do pecado. Não é aquele que se arrepende. A pessoa que não se arrepende, que ouve a palavra, e mesmo que não ouve, e que ouve a palavra, e não se arrepende do pecado, essa pessoa vai ser salva não. Mas aquele que se arrepende do pecado, e vem para Jesus, esse vai ser salvo da pena do pecado. E a pena do pecado, que é o salário, é a morte, que é merecido. Então, Cristo vai salvar o arrependido do pecado. Esse Cristo vai salvar. Agora, aquele que não se arrepende do pecado, esse não salva não, tá? Porque Deus ao mundo de tal maneira que enviou o Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Crê é aquele que se arrepende do pecado. Então, Cristo vai salvar esse, o arrependido do pecado. Mas aquele que não arrepende do pecado não salva não, tá? Tem que ter arrependimento, senão não é salvo não. O primeiro passo é o arrependimento, se tiver do pecado. É o que eu estou ministrando aqui, tá? Vamos lá. Nas instruções que este deixou imediatamente antes da ascensão, né? Aqui, tem aqui também, na pregação de Jesus também, que o Marcos 1,15 que eu já li, e também Lucas 13,3, que chama a pessoa a arrependimento. Arrependa-se, que o reino de Deus está próximo. Jesus falou isso aí. E nas instruções que este deixou imediatamente antes da ascensão, que está Lucas 24,47. Ele falou para pregar a mensagem do arrependimento. Jesus mandou pregar a mensagem do arrependimento. E depois todo mundo, pregar o evangelho a toda a criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Porém, quem não crê será condenado. Lucas 24, rapidamente, vamos lá. 24, vamos lá. Lucas 24 e o 47, rapidamente, 24 e 47. E quem em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Então Jesus mandou pregar a mensagem do arrependimento, Então ele abriu o entendimento para que pudesse compreender as Escrituras. Ele diz, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para o perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém, tá? Então está escrito aqui. Aqui, vamos lá. Da mesma forma, o batismo era importante para João Batista, que eu já li isso aqui em Marcos 1,4, né? Nas instruções de Jesus, Mateus 28, 18, 19, vamos lá, Mateus 28, 18, 19. A grande comissão, Mateus 28, 18 e 19. Vamos lá, Mateus 18 e o 19. Mateus 18, 18, 18 e 19. Diz aqui, Mateus 18, 19. No Mateus 18, 28. Aqui, quando ouviram, então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dado toda autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O versículo 20, que eu completar o versículo 20. Ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhe ordenei. Tá vendo? Jesus mandou ensinar, Jesus ensinando a obedecer a tudo o que eu lhe ordenei. Então, Jesus mandou ensinar a obedecer tudo o que eu lhe ordenei. É isso que eu pego e é isso que eu prego para as pessoas que falam que está cuidando da vida deles. Vai trabalhar em vez de cuidar da vida deles. Então, Jesus falou isso aqui para a gente falar para as pessoas, Jesus, Marcos capítulo 16, versículo 15, Jesus disse aqui, ide pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Porém, quem não crer será condenado. Os embaixadores, as pessoas, a gente faz isso aí, as pessoas, vai trabalhar, vai cuidar da sua vida, né? Você não tem que fazer, você é vagabundo. Se você não fosse vagabundo, você não estava pregando evangelho pra gente. Bom, Jesus mandou pregar.
Ele falou, ide pelo evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Porém, quem não crê será condenado. E as pessoas falam para que ele está cuidando da vida delas, né? Que aí não tem que fazer. E aqui também, na grande comissão, olha o que Jesus falou. Então Jesus aproximou-se deles, e disse, deles, que é o discípulo, e todos, para levar a palavra de Deus, o evangelho. Foi-me dado toda autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então Jesus mandou ir em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora no versículo 5, ó, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhe ordenei. Ensinando a obedecer. Então, ensinando a obedecer, a pessoa vai ensinar a obedecer. Aí, vai viver a sua vida, rapaz. Não vem me ensinar a obedecer, não. Jesus mandou, tá vendo? É eu que estou falando, não é o que Deus está falando. Então, aqui, ensinando a obedecer a tudo que ele ordenei. Então, de obedecer para Deus, é a pessoa focando está cuidando da vida delas. Que aí não tem um trabalho para fazer e está cuidando da vida deles. Sendo que nós estamos obedecendo o ID de Jesus, a grande comissão. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então a gente fala isso aí, as pessoas falam que não está com raiva. Não é mesmo? É isso que eu não aceito. Vamos lá. Vamos lá. E a instrução de Jesus tá, e na pregação registrada em Atos, né? Na qual ele associava a fé. Está aqui, 8:12. Essa aqui, ó, a situação da palavra. E ao arrependimento em nome de Jesus Cristo. Então, e ao arrependimento em nome de Jesus Cristo. Não uma contradição da forma mais aqui. Só, olha, não, eu peguei aqui, então eu estava lá no o 2 Coríntios, no capítulo 5, e o versículo 17, 20, né, embaixadores. Deixa eu pegar novamente aqui. Então tá aqui, ó. Eu só vou pegar outra aqui, ó. Um momento só. Eu quero pegar outras coisas aqui também, tá? Ó, eu não quero que o tempo passe se estenda muito, porque eu quero aproveitar, não quero, ó. Só vou ler a outra da Bíblia, a aplicação pessoal, tá? Ó. Começando do 17. Os cristãos são pessoas completamente novas em seu interior. O Espírito Santo lhes dá uma nova vida. Sendo assim, não são mais os mesmos. Não somos reformados, reabilitados ou reeducados. Não somos reformados, reabilitados ou reeducados. Somos recriados, nova criatura. Então veja bem, não somos reformados, reabilitados ou reeducados. Somos recriados, novas criaturas. E passamos a ver em uma união vital com Cristo. Colossenses 2:7. Por ocasião da conversão, não apenas viramos uma página de nossa vida velha, começamos uma nova vida sob o controle de um novo mestre. O 19. Deus nos reconcilia consigo mesmo, tirando os nossos pecados. Efésios 2:13 e 18. E nos torna justos diante de si. Quando confiamos em Cristo, deixamos de ser inimigos de Deus. Ó, quando confiamos em Cristo, deixamos de ser inimigos de Deus. Confiar é crer na palavra. Deixamos de ser inimigos de Deus. E que crê se arrepende do pecado e volta para Cristo. Deixamos de ser inimigos de Deus. E não somos mais estranhos nem estrangeiros para Ele. É o papel do embaixador, é fazer isso aqui. Anunciar a palavra para a pessoa. Não sejam mais inimigos e nem estrangeiros. Tá aqui, ó. E não sejamos mais estranhos nem estrangeiros para Ele. Por sermos reconciliados com Deus, temos o privilégio de encorajar outros a fazerem o mesmo. Deste modo, temos o Ministério da Reconciliação, o embaixador, o diplomata, né? Ó, um embaixador, que é o versículo 20 que fala, ó, tá aqui, ó. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nosso testemunho, nos
rogamos, pois, da parte de Cristo, que vos se reconcilie com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ou fez pecado por nós, para que nele fosse feita justiça de Deus. Ó, o embaixador é um representante oficial de um país em outra nação. Como crentes, somos embaixadores de Cristo, enviados a pregar sua mensagem de reconciliação ao mundo. Então, veja bem, como crentes, somos embaixadores de Cristo, enviados a pregar sua mensagem de reconciliação ao mundo. Um embaixador de reconciliação tem uma importante responsabilidade. Não usamos assumir este compromisso de forma descuidada. Como você está cumprindo sua missão de ser um embaixador de Cristo, me santificando, me separando do pecado. Essa é a forma como eu estou cumprindo essa missão de ser um representante, me afastando do pecado, da fornicação, da bebedeira, das coisas que ofendem o Espírito Santo. Obedecendo a palavra, guardando os mandamentos. É dessa forma que eu estou cumprindo essa missão. Aqui, então tá aqui, ó. Uma coisa que eu falo para os irmãos aqui também. Então, eu falo um negócio aqui que as pessoas observam, julga a gente, irmão. Ela não vê, desculpa, ela não vê para esse camarada, que esse cara é esquisito. É esquisito, ele fica olhando para baixo, ou ele fica olhando para cima, ele é nequete. Você tem que, não é para você olhar para o vaso é barro. Você tem que olhar para a mensagem do mensageiro. E você está em pecado, você está em pecado e você não vem. Eu não estou pedindo dinheiro de ninguém, eu não peço dinheiro de ninguém, e não busco a popularidade, eu só prego a palavra de reconciliamento. A minha mensagem é: abandona a fornicação, abandona a bebedeira, abandona a jogatina. Ó, tem vários pecados, se for listar. Eu cito até endereço, o endereço. Ó, Gálatas, no capítulo 5, do versículo 19 ao 21, tem várias obras da carne ali, que não vai dar o reino do céu, tá? 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 9 ao 10, também tem obras ali que não você herdar. Apocalipse, no capítulo 21, versículo 8, está lá que não vai entrar no reino do céu. É isso que nós anunciamos para a pessoa, para se arrepender. Também, Apocalipse, capítulo 22, versículo 15, também está. Efésios 5:5, também está escrito coisa lá. Então, eu cito os deles que mostram o que ofende Deus, que as pessoas têm que se arrepender. Para isso, é isso que eu faço. Não faço outra coisa, a não ser isso. Deixa eu pegar aqui. E as pessoas que inventando conversa fiada para não vir para Jesus. Vamos lá. Ó, deixa eu mostrar aqui o 2 Coríntios. E eu vou mostrar aqui, ó. É aquele que lembra que o vaso? Repara no vaso? A pessoa vê um filósofo, vê uma pessoa que tem um master de outra, eu vou pensar, mas é enganador, viu? Tem muitos, esses homens que levar o Corinthians, são pessoas que tinham floreios, né? Um português impecável, tinham floreios, né? Então, é uma oratória profissional, né? Uma oratória profissional. Então, eles ganhavam dinheiro com a oratória dele, né? Então, as pessoas ficavam fascinadas pela oratória dele. Isso é de Deus. Era nada, queria só o dinheiro e a popularidade. E Paulo não, era considerado louco, né? Vou mostrar aqui para os irmãos aqui, ó. As pessoas falam coisa, né? Ó, se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservamos juízo, é por amor a vocês. Ó, vou mostrar uma coisa para vocês aqui, ó. Enlouquecemos, conservamos juízo. É provável que para os inimigos de Paulo, ele sofresse de uma mania religiosa, referindo-se talvez à conversão sensacional que ele alegara ter experimentado no caminho de Damasco, e ao seu modo de vida. Então, o modo de vida, as pessoas querem, o pastor é louco pelo modo de vida dele. Às vezes a pessoa fica em casa, sai para a rua, ou anda de cabeça baixa, então as pessoas aqui, isso atrapalha, né, com a conversa fiada, né? Então, tô aqui. A obra que está falando aqui, ó, a conversão sensacional que ele alegara ter experimentado a caminho de Damasco e ao seu modo de vida, que segundo eles era insensato. Se isso for enlouquecer, olha que eu posso falar, se isso for enlouquecer, Paulo não o nega. Se é louco, ficar de cabeça baixa, se ficar dedicado a sair para a rua, se enlouquecer, eu não nego, eu faço isso mesmo. Mas olha como vai acontecer aqui, ó. Eu não nego, tá aqui, ó, eu não nego. Paulo não nega. E essa carta aqui que eu falo aqui, ó. Se isso for enlouquecer, Paulo não nega.
E essa carta inteira demonstra com quanta boa vontade e alegria suportava aflições pelo Evangelho. Então, irmão, a gente, às vezes, estamos nessa crônica, aí só para aflições pelo Evangelho. Então, o crente, nós é insultado, nós somos caluniados, somos chamados de bestão, somos chamados de homossexual, somos chamados de bestão, de homossexual, somos chamados de boca aberta, somos censurados por causa da sua mensagem. Isso é aflição. Então, está aqui. E nós somos uma aflição com alegria, tá? Tá aqui, ó. Que é bem claro que são perseguidos por causa da palavra. Ó, se isso for enriquecer, Paulo não nega. E essa carta inteira demonstra com quanta boa vontade e alegria suportar aflições pelo Evangelho. Tá? 12:10. No entanto, essa era essencialmente uma questão entre ele e Deus. Se eu tenho uma doença crônica, essa questão é entre ele e Deus. Ninguém tem nada a ver com isso. Mesmo assim, nada havia que pudesse ser chamado de excêntrico. Tá vendo? Mesmo assim, nada havia que pudesse ser chamado de excêntrico no seu modo de apresentar o Evangelho aos coríntios. Então tá aqui, ó. No entanto, isso era essencialmente uma questão entre ele e Deus. Mesmo assim, nada havia que pudesse ser chamado de excêntrico no seu modo de apresentar o Evangelho aos coríntios. Então, o modo que eu apresento o Evangelho não tem nada de excêntrico. Eu apresento como a verdade. Você abandona a sexualidade, abandona os bebedeiros, recebe a Cristo e ser salvo. Isso não é ser excêntrico, não é ser loucura. A mensagem do Evangelho é loucura porque se perde. Está escrito na palavra. A mensagem do Evangelho é loucura porque se perde, mas para que salve é a vida eterna. O Evangelho é cheiro de morte para que se perde e vida para que se salve. Então, o nosso Evangelho, ele fede para aqueles que se perdem, que é cheiro de morte, mas para aqueles que salvam é vida. Né? Vou mostrar para os irmãos aqui. Mesmo assim, nada havia que pudesse ser chamado do excêntrico, no seu modo de apresentar o Evangelho aos coríntios, pois quanto a isso, tinha sido sensato e sóbrio, e assim continuava, evitando floreios de retórica, todas as formas de sensacionalismo. Tá vendo? Como o apóstolo Paulo falou aqui, ó, o Evangelho aos coríntios. Pois mesmo assim, nada havia que pudesse ser chamado excêntrico, no seu modo de apresentar o Evangelho aos coríntios, pois quanto a isso, tinha sido sensato e sóbrio, e assim continuava, evitando floreias de retórica, técnicas, né, de oratória, todas as formas de sensacionalismo. Como usa sensacionalismo para ganhar a simplicidade do Evangelho. Tá? É isso que nós falamos. A única coisa que eu falei para os irmãos, nosso Evangelho, a mensagem, ela cheira mal porque se perde, mas para quem recebe é cheiro de vida. Né? Só mostrar aqui para os irmãos. Isso aqui é bom porque é defesa do ministério, do ministro, tá? Segundo Coríntios, é defesa do ministro. Que a pessoa fica falando que a gente é um desequilibrado, que está nervoso, que está irado. Ira santa. Não confunda ira egoísta com ira santa. Vamos lá. É o 2 que fala aqui, ó. Só mostrar que eu aqui falar para os irmãos aqui, ó. Deixa eu pegar direitinho aqui, ó. O que é 1 Coríntios, o 2 e o que é? Ó, deixa eu pegar direito aqui o lugar que fala. O 2, ó. Aqui, ó, já achei, ó. Mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos. Tá vendo? Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Então somos os aromas de Cristo para os que estão sendo salvos e para os que estão perecendo. Por quê? Porque apresentamos nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Porque não nos conformamos com, apresentamos nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e não nos conformamos com este mundo. Entendeu? Para eles somos, ó, aqui, porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes somos cheiro de morte, para aqueles fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? Só pegar uma coisa para os irmãos aqui, o 16, ó, cheiro de morte, fragrância de vida. À medida que a fragrância do Evangelho é espalhada no mundo pelo testemunho cristão, tem sempre um aroma agradável, embora possa ser recebida de diferente forma. Então tem sempre um aroma agradável, mas embora é recebida de várias formas, recebida de diferentes formas.
Em última análise, as duas categorias da raça humana são os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para isso, os cristãos que testificam são um cheiro de morte. Não porque a mensagem do Evangelho passasse a ter mau cheiro ou a ser mortífera, mas porque os incrédulos a rejeitarem. Porque os incrédulos, ao rejeitarem a graça beneficente de Deus, escolheram para si a morte. É por isso que a mensagem cheira a morte, porque eles rejeitaram o Evangelho. Então, a mensagem cheira a morte para aqueles que rejeitam o Evangelho. Aí cheira a morte. Cheira a morte porque não toma fornicação, porque não quer abandonar a fornicação. Aí já cheira a morte, né? Mas para quem rejeita o Evangelho, cheira a vida. Essa é a questão. Muito bonito essa nota aqui, ó. Em última análise, as duas categorias da raça humana são os que estão sendo salvos e que estão perecendo. Para eles, os cristãos que testificam são um cheiro de morte. Não porque a mensagem do Evangelho passasse a ter mau cheiro ou a ser mortífera, mas porque os incrédulos que não querem a mensagem, mas porque os incrédulos, ao rejeitarem a graça vivificante de Deus, escolheram para si a morte. Aos que acolhem bem o Evangelho, a graça de Deus, os cristãos com o seu testemunho são fragrância de vida. Quem está captando? Essa é a questão, irmão. Essa que é a questão, né? À medida que a fragrância do Evangelho é espalhada no mundo, pelo testemunho cristão, tem sempre aroma agradável, embora possa ser recebida de diferentes formas. Em última análise, as duas categorias da raça humana são os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes, os cristãos que testificam são cheiro de morte, não porque a mensagem do Evangelho passasse a ter mau cheiro ou ser mortífera, mas porque os incrédulos, ao rejeitarem a graça vivificante de Deus, escolheram para si a morte. Aos que escolheram bem o Evangelho, a graça de Deus, os cristãos com esse testemunho são fragrância de vida. Então, as flores, né, o Evangelho cheira a morte, que é urubu, né? Para que é urubu, vai pegar só morte, só cheira a morte, porque que se perde. Mas quem recebe o Evangelho é vida. Essa é a questão. A mensagem era uma agradável para todos, mas para aquele que se perde, ela cheira de morte, que escolheram viver no pecado, né? Então vai ter morte mesmo. Mas para quem recebe a palavra é vida. Porque escolhe a vida ou a morte. Vamos lá, tem muita coisa aqui, eu acabo... eu sou modéstia à parte, eu explico bem Evangelho aqui, eu sei de um treino, fui para o outro, para deixar a pessoa consciente do que para a pessoa não ser enganada, né? Essa que é a verdade. E não tem desculpa para o Evangelho também, porque a palavra de Deus deixa a pessoa indesculpável para o Evangelho. Está bem com desculpa, não, que não está errado, desequilibrado, não. Está sendo bem explicado aqui. Esse argumento fraco seu aí não vai convencer Deus, não. E Deus são os corações também, tá? Sabe quem ama o pecado e quem não ama. Quem não vem para Jesus porque ama o pecado. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui a frente o segundo Coríntios. Aqui eu já peguei. Falta outro aqui. Tem 4 vídeos aqui, irmão. Eu preciso pegar direitinho aqui. Vamos lá. 17, 18. A palavra de Cristo indica estar em união com Ele. A verdadeira conversão dá início à transformação de vida, mas não reformando a velha natureza. O Espírito que habita em nós cria a vida divina nos cristãos, Romanos 8:8. Permitindo uma vida de coisas novas. Outras passagens do Novo Testamento comunicam esta verdade utilizando expressões como nascer de novo e regeneração. Está em João 3:8, da regeneração. Também Tito 3:5, fala da regeneração. Só pegar o Tito aqui, para os irmãos poderem saber. O Tito 3:5, rapidamente, que o Evangelho regenera o ser humano. Então, aquele camarada, ele tem uma... Por isso que eu falo, nós somos embaixadores, a pessoa fala assim, tudo bem, para se poupar do fogo externo e ser de vocês, mas como eu vou fazer? Essas coisas da nossa vida, a fornicação, as bebidas, isso está enraizado em nós, a gente não consegue largar. Mas calma, você vai receber um dispositivo, esse dispositivo vai transformar a sua, ele vai te regenerar. A transformação vem da parte de Deus.
Então, ele vai te mudar, ele vai transformar a sua natureza. Então, aquele pecado que você ama, você vai passar a odiar. Essa fornicação que você ama tanto, você vai odiar a fornicação. Essa bebedeira que você ama tanto, você vai odiar essa bebedeira. Os seus valores os seus valores vão ter outros, você trocar os valores. Então você vai ter amor para quê? Amor às coisas de Deus. Você vai amar para Deus. Porque nós também amamos o pecado, nós amamos o que é as bebedeiras, as farras, as pandegas, nós amamos a corrupção. Mas quando nós se arrependemos dos nossos pecados, se lamentamos, viemos para Jesus, o Senhor Jesus nos transformou, nos regenerou, nos transformou a nossa natureza. Nós éramos antes cachorro, agora nós somos ovelha. Né, irmão? Nós éramos cachorro, agora nós somos ovelha. Nós gostávamos da sujeira, agora nós gostamos das coisas santas. Porque o Espírito Santo nos transformou, nos regenerou. Então tem que se arrepender, né? Porque se a pessoa ama o pecado, ela tem que odiar o pecado, né, irmão? Tem que ser tristeza pelo pecado. É isso que a gente pega o tempo todo para as pessoas. Não vem falar com vontade de desculpa, não. Para Jesus, não, tá? Nós estamos santificando esse pano do pecado para pregar o evangelho. Então, nem estar com conversa fiada, não. Porque no trono branco não vai ter conversa fiada, não. Você ama o seu pecado aí e vem culpar os outros. Três, 5. Tito 3 e o 5. Tá aqui, ó. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós por Cristo, nosso Salvador. Para que, sendo justificados por sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança que a gente... Agora vou voltar para lá. 2 Coríntios, capítulo 5. Deixa eu cuidar dos meus negócios aqui, né, irmão? 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5. 5... Deixa eu cuidar dos meus negócios aqui. 5. Não negociamos a palavra de Deus, tá? 5. 5. Não negociamos a palavra de Deus, recebemos suborno, tá? Aqui, o 5. Eu falei da regeneração, aqui. Aqueles que eram inimigos de Deus são agora amigos do Senhor pelo fato de estarem em reconciliação com Ele. A ira de Deus contra o pecado foi satisfeita na morte de seu Filho. Os pecadores que costumavam colocar seus próprios interesses acima da glória de Deus, Romanos 1, 21, que eles colocavam os próprios interesses em cima da glória de Deus, Romanos 1, 21, por isso que a ira de Deus vem sobre os pecadores. Quer ver? Romanos 1, 21, rapidamente, 1, 21, diz aqui: porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem foram agradecidos, mas tornaram vãos em suas imaginações e o seu coração cessado se obscureceu. Tá vendo? É aqui que está falando, ó. Dessa forma aqui, ó. Amigos do Senhor, pelo fato de estarem em reconciliação com Ele. A ira de Deus contra o pecado foi satisfeita na morte de seu Filho. Os pecadores que costumavam colocar seus próprios interesses acima da glória de Deus. Então tem pessoas que não vêm para Jesus porque colocam seus próprios interesses acima da vontade de Deus. Que dinheiro, por exemplo, é um próprio interesse acima da vontade de Deus, que é a avareza, né? Que costuma colocar os seus próprios interesses acima da glória de Deus, que eu li aqui agora. Porque, tendo conhecido a Deus, eles conheceram a Deus, mas colocaram os próprios interesses deles acima da vontade de Deus. Dinheiro é um interesse acima de Deus, como o jovem rico lá, não veio para ficar do dinheiro. Porque, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem foram agradecidos, amaram mais o dinheiro do que Deus, avarento, ganancioso, mas tornaram vão em suas imaginações e o seu coração insensato se obscureceu. Foi em trevas, né? Vamos continuar aqui, tá na outra parte que fala também, o 3:23. 3:23. Tá aqui, ó. Dessa forma. Que costumavam colocar seus próprios interesses acima da glória de Deus. 3:23. Vai falar aqui. 3:23. 3:23. Aqui, ó. 3. Porque todos pecaram e estão privados da glória de Deus.
E aqui, ó, foram levados a considerar o Senhor seu maior tesouro. Então tá aqui, ó. E a ira de Deus contra o pecado foi satisfeita na morte de seu filho. Os pecadores que costumavam colocar seus próprios interesses acima da glória de Deus, Romanos 1:21, Romanos 3:3, foram levados a considerar o Senhor seu maior tesouro. Segundo 4:6. Então, vou colocar o Senhor como maior tesouro, que é a palavra de Deus. Só que o maior tesouro não é a palavra, é o dinheiro, né? Vou mostrar aqui para os irmãos. E o nosso é o Espírito Santo. Somos vasos de barro, mas temos um maior tesouro, que é o Espírito Santo. Aqui, ó. Está escrito aqui. Tesouro. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Porque Deus, que ordenou que a luz brilhasse das trevas, brilhou em nossos corações, para dar a luz do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, nosso tesouro é a palavra de Deus, não é dinheiro, não é money, não é real, não é euro, não. Nem fornicação, nem bebedeira, nem cigarro. Vamos lá? O Ministério da Reconciliação. Ser um agente destas boas novas era a responsabilidade especial de Paulo. Mas essa tarefa também pertence a todos que receberam este ministério. Então não negociamos a palavra de Deus, não, por dinheiro não, tá? O evangelho é só difícil para quem tem muito dinheiro. O 20. Reconciliação. Agora, irmão, eu só vou pegar aqui, eu já estou bastante horário. Tem muitas coisas que passar também, viu, irmão? Ó, o que significa agir com diplomacia? Agir com diplomacia significa conduzir-se com tato, habilidade, fineza e sensatez, principalmente em situações de negociação ou conflito. No contexto internacional, é a arte de gerir relações entre países por meio do diálogo e negociações não violentas para evitar conflitos e alcançar acordos na esfera pessoal ou profissional. Refere-se a interagir de forma madura e cuidadosa, buscando soluções que satisfaçam os interesses de todos, dos envolvidos e minimizando atritos. Na prática, agir com diplomacia envolve, primeiro ponto, a habilidade de negociação, buscar soluções ganha, ou onde as partes chegam a um consenso, ganha onde as partes chegam a um consenso e obtêm parte do que desejam. Segundo ponto, empatia e respeito, tenta compreender a perspectiva do outro, a garantir que a pessoa se sinta ouvida, mesmo que o resultado final não seja exatamente aquela que queria. Continuando, mais outro ponto, comunicação cuidadosa, usar palavras ponderadas, demonstrar sensatez e evitar imposições diretas. A postura, a linguagem corporal e a imagem pessoal também são importantes para transmitir credibilidade e não gerar mais mal entendido. Outro ponto, maturidade emocional. Manter a calma e a estabilidade emocional mesmo em situações difíceis, o que contribui para que outros também se sintam mais à vontade. Outro ponto, foco no relacionamento, priorizar a manutenção da relação em geral, permitindo que concessões sejam feitas em itens menores ao longo do tempo, sem causar ressentimento. Então, ali aqui, agora veja bem, então, agora tem um problema quando existe relações unilaterais. Aqui, o encerramento unilateral de todos os acordos de diplomacia por um Estado sem o consentimento da outra parte é um ato extremo que leva a consequências políticas, econômicas e legais significativas e não a punições formais predefinidas por uma autoridade global, mas sim a retaliações e isolamento. Então tem castigo assim, retaliações e isolamento. O que ocorre? Primeiro ponto, rompimento das relações diplomáticas. O principal e mais imediato efeito é a ruptura completa das relações diplomáticas.
entre os países. Isso envolve o fechamento de embaixada e consulados. Lembrando que eu falei que somos embaixadores do reino de Deus, tá? Reis e sacerdotes, os verdadeiros, né? Envolve o fechamento de embaixadas e consulados, e retirada de diplomatas e o fim de todos os canais oficiais de comunicação. Então a igreja está aqui como representante do reino, mas vai ser retirada os embaixadores, tá? Aí vai vir só o juízo. Violação do tratado. O ato implica na violação do direito internacional, especificando do direito de tratados, regido pela Convenção de Viena, capital da Áustria, sobre o direito dos tratados, que estabelece que o término de um tratado deve ocorrer por um consentimento mútuo ou sob condições específicas previstas no próprio tratado. A rescisão unilateral sem base legal é um descumprimento. Crise de confiança. Há uma perda imediata de confiança mútua da comunidade internacional, o que prejudica futuras negociações e a credibilidade do Estado infrator. Impactos práticos. Acordos que regem diversas áreas, comércio, segurança, viagens, cultura, etc., deixam de ter efeito gerando impactos econômicos, tarifas, embargos, interrupção de cadeias de suprimentos, restrições de viagem, vistos podem ser suspensos, cancelados, e problemas para os cidadãos residentes no outro país, que pedem a proteção consular direta. Quais as consequências, né, de ver uma relação unilateral? Não existe um tribunal mundial que imponha uma punição única e padrão, como uma multa ou prisão a um país soberano, que funciona como punição. Está aqui, informais ou sanções. São sanções unilaterais. O país lesado e seus aliados provavelmente imporão sanções econômicas, embargos comerciais, congelamento de bens, restrições financeiras ou políticas, suspensão de ajuda, boicote e eventos internacionais contra o Estado que rompeu os acordos. Podemos ver, irmão, na Guerra Fria. A Guerra Fria foi um confronto não armado entre a ex-União Soviética e Estados Unidos, ou seja, socialismo versus capitalismo. Então, o capitalismo que fazia, ele boicotava todos os países socialistas, que os países capitalistas não podiam comerciar com os países socialistas. Por exemplo, assim, a Cuba se tornou socialista. Cuba é uma pequena ilha do Caribe, né, nós sabemos aí, na América Central, e ela se tornou socialista. A Cuba de Fidel Castro, que existia na época o socialismo. E aí a União Soviética mandava, né, petróleo para ela, comercial, que era o socialismo, começava com o socialismo. E o capitalismo proibiu, boicotou, embargo contra Cuba. E aí o que aconteceu? Aí quando acabou o socialismo, a Cuba ficou muito ruim, porque acabou o socialismo e continuou o embargo, aí sofreu muito, né? Então, essa é a situação do embargo aqui, a punição dos acordos rompidos, unilaterais. O embargo. Isolamento político. O Estado pode enfrentar isolamento diplomático e condenação em fóruns internacionais como Organização das Nações Unidas, ONU. Podemos dizer que na Guerra Fria, o confronto não armado entre Estados Unidos e a ex-União Soviética, nos Jogos de 1980, Jogos Olímpicos, para boicotar a União Soviética, os Estados Unidos não levou os seus atletas. Aí, depois, em 1984, os Jogos Olímpicos de Los Angeles, a União Soviética devolveu o troco, não mandando os seus atletas para as Olimpíadas nos Estados Unidos, em 1984, em Los Angeles. Ações na Justiça Internacional. O país lesado pode levar a disputa para tribunais internacionais, como a Corte Internacional de Justiça, buscando por reparação por danos causados pelo descumprimento dos acordos. Risco de conflito. Em casos extremos e dependendo do contexto geopolítico, a escala de tensões pode aumentar perigosamente a probabilidade de conflito militar, embora a diplomacia exista para evitar isso. Em resumo, a ação unilateral gera instabilidade em um ambiente de hostilidade, resultando em retaliações
que prejudicam severamente as relações e os interesses de ambas as nações, tá? Então, embaixadores para trazer, reconciliar as pessoas para ter paz com Cristo. Se não aceitar o tratado, o acordo, vai ter punição, e a punição maior é o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Tá? Vamos, só vou pegar um negócio aqui que eu queria mostrar para os irmãos. Que vai ter, que o Deus, ele ama as pessoas, por isso que ele manda os embaixadores deles, os profetas, né? E o apóstolo Paulo pegou aqui, eu falei do embaixador ali, 2 Coríntios, capítulo 5, 22, somos embaixadores. O apóstolo Paulo pegou aqui de Isaías 49, um minuto só, Isaías 49, rapidamente, e o versículo 8, tá? Ó, rapidamente, aqui, ó, tá escrito aqui, ó. Assim diz o Senhor, no tempo favorável eu lhe responderei, e no dia da salvação eu o ajudarei. Eu o guardarei e farei de que você seja uma aliança para o povo, para restaurar a terra e distribuir sua propriedade abandonada. Tá vendo? No tempo favorável, vão aceitar, né? No tempo favorável eu lhe respondi. Agora tem umas situações aqui, vou mostrar para os irmãos, que Deus enviou várias vezes embaixadores. Isaías 8:15. Vamos lá, rapidamente. Isaías 8:15. Vou mostrar para os irmãos aqui. Agora vai, escreva isso numa tábua para eles, registre no livro, para que nos dias vindouros seja um testemunho eterno. Este povo é rebelde, são filhos mentirosos, filhos que não querem saber da instrução do Senhor. Ele diz aos videntes, não tem mais visões, e aos profetas, não nos revelem o que é certo. Falem coisas agradáveis, nos adula, ele quer para adular. Fala-nos coisas agradáveis, nos adula, profetize ilusões, deixe esse caminho, abandone essa breda e pare de nos confrontarmos com os santos aí, para nos confrontar com os santos, falar que fornicação é pecado, bebedeira é pecado, cigarro é pecado, avareza é pecado, amor de dinheiro é pecado. Deixe esse caminho e abandone essa breda e pare de nos confrontarmos com o santo de Israel. Por isso diz o santo de Israel. Como vocês rejeitaram esta mensagem, a mensagem dos embaixadores, dos representantes de Deus, dos profetas, dos diplomatas. Como vocês rejeitaram essa mensagem, apelaram para a opressão e confiaram nos perversos, esse pecado será para vocês como um muro alto, rachado e torto, que de repente desaba inesperadamente. Ele os fará em pedaços como um vaso de barro, tão esmagalhado que entre os seus pedaços não se achará um caco, que sirva para pegar brasas de uma lareira ou para tirar água da cisterna, diz o soberano Senhor, santo de Israel. No arrependimento e no descanso está a salvação de você. No arrependimento e no descanso está a salvação. Descansar no Senhor. E se não descansar no Senhor, vai cansar no inferno. No arrependimento e no descanso está a salvação de vocês, e na quietude e na confiança está o seu vigor. Mas vocês não quiseram. Vamos lá? Então tem aqui também, 2 Reis 17, 13, 23. Ali o Deus viu várias vezes profeta, mas aí, né, tem que falar de forma diplomática, né? Mas aí os profetas, só que a palavra do profeta não era muito, não era para adular, então não servia, né? A mensagem do profeta não era para adular, então aqueles profetas não servia, né? Só mostrar para os irmãos aqui. Eles criam aduladores e os profetas dele não adulam, né? Não amam dinheiro, não é avarento. E só pegar para os irmãos aqui. 2 Crônicas, rapidamente, 2 Crônicas e o 17 e o 3, rapidamente aqui. Esse aqui foi o Reino Norte. O Reino Norte foi levado em duas deportações. A primeira foi do Tiglat-Pileser e depois a outra foi do Sargão. E Salmanasar que fez o cerco ali, tá? O rei assírio. Foi levado em 722 para a província do Império Assírio e ali foi dizimado. E aí Judá foi levado em 3 deportações para a Babilônia. A primeira deportação foi em 605 a.C., a segunda em 597 e a terceira em 586. O profeta Jeremias pregou sobre 5 reis lá. O primeiro foi Josias, Jeocás, também o rei Joaquim, tá? Joaquim e depois o Zedequias. Tá? Só mostrar para os irmãos aqui, o 17, e o do versículo 13 ao 23. Vou mostrar para os irmãos aqui. Enviou os profetas, mas os profetas não adulavam, né? Eu tocava trombeta lá, mas a trombeta deles não era para adular, né? Aí esse profeta não servia para eles lá, aí foi levado para o exílio.
Só mostrar para os irmãos aqui direitinho. É o segundo rei. O segundo rei 17, o versículo 13, tá? Vou mostrar para os irmãos aqui a passagem. Está escrito aqui assim, ó, dessa forma. O Senhor advertiu Israel e Judá por meio de todos os seus profetas, evidentes. Desviem-se de seus maus caminhos, obedeçam às minhas ordenanças e aos meus decretos, de acordo com a lei que ordenei aos seus antepassados que obedecessem e que lhes entreguei por meio dos meus servos, os profetas. Mas eles não quiseram ouvir e foram obstinados, como seus antepassados, que não confiaram no Senhor, o seu Deus. Rejeitaram os seus decretos, a aliança que ele tinha feito com os seus antepassados e as suas advertências. Seguiram ídolos inúteis, tornando-se eles mesmos inúteis. Imitaram as nações ao seu redor, embora o Senhor lhes tivesse ordenado, não as imitem. Abandonaram todos os mandamentos do Senhor, o seu Deus, e fizeram para si 2 ídolos de metal na forma de bezerro e um pó sagrado de Azera. Inclinaram-se diante de todos os exércitos celestiais, prestaram culto a Baal, queimaram os seus filhos e filhas em sacrifício, praticaram adivinhação e feitiçarias, e venderam-se para fazer o que o Senhor reprova, provocando a ira. Então o Senhor indignou-se muito contra Israel e expulsou de sua presença. Só a tribo de Judá escapou, mas nem ela obedeceu aos mandamentos do Senhor, o seu Deus. Seguiram os costumes que Israel havia introduzido. Por isso o Senhor rejeitou todo o povo de Israel, e ele o afligiu e o entregou nas mãos de saqueadores até expulsá-los da sua presença. Quando o Senhor separou Israel da dinastia de Davi, os israelitas escolheram como rei Jeroboão, filho de Nebate, que induziu Israel a deixar de seguir o Senhor e os levou a cometer grande pecado. Fez 2 bezerros, um em Dan e outro em Betel. Aqui estão seus deuses, vai adorar em Judá não. Os israelitas permaneceram em todos os pecados de Jeroboão e não se desviaram deles, até que o Senhor os afastou da sua presença, conforme os havia advertido por meio de todos os seus servos, os profetas. Assim o povo de Israel foi tirado de sua terra e levado para o exílio na Síria, onde ainda hoje permanece. Então tem mais aqui, o 2 Crônicas 30:10. Pega aqui o 2 Crônicas 30:10. Estou falando dos embaixadores, eles tocavam trombeta lá, mas aí eles rejeitavam a mensagem, né? A questão é o mau pecado, rejeitar fechar a mensagem para a palavra e rejeitar as escrituras, né? E é mau pecado. Vamos peço para os irmãos aqui, não vem querer encontrar defeito no mensageiro não, não cola não. O 2 30:10. Os mensageiros foram de cidade de Efraim e Manassés, e até Zebulon, mas o povo zombou deles e expulsou ao ridículo, né? Vamos mais aqui, 2 Crônicas, o 36 e o 15. O Senhor, o Deus dos seus antepassados, advertiu várias vezes por meio dos seus mensageiros, embaixadores, diplomatas, pois ele tinha compaixão de seu povo e do lugar da sua habitação. Mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras deles e expuseram ao ridículo. Expuseram ao ridículo os seus profetas. Ridicularizaram os profetas e a mensagem do profeta. Até que a ira do Senhor se levantou contra o seu povo e já não houve mais remédio. Por quê? Porque segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14, está aqui assim: se o meu povo, se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, então ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e o quê? E sararei a sua terra. Só que como eles rejeitaram a palavra, não sarou a terra, não houve mais remédio, né? Ora a Deus. Então tem mais aqui, quer ver? Marcos 12. E Marcos 12 aí vai falar da palavra da 20. Jesus viu vários mensageiros, eles mataram os profetas. Eu vou enviar meu filho, aí mataram Jesus também, né? Porque eles não querem a palavra, Jesus é a palavra, eles não querem a palavra. Então, vamos lá. Agora, só para terminar uma parte aqui, irmão, não tem como inventar desculpa, não. É melhor se arrepender do pecado, abrir a mente para a palavra, não rejeitar as escrituras,
não deixe ficar com a mente fechada, abandonar o pecado, odiar o pecado, sim, que o pecado é melhor. Então suas correntes vão ficar mais pesadas. Escolhe a morte ou vida. Não adianta nada, vida ou morte. Ou o caminho estreito ou o caminho largo. O caminho largo é perdição, o caminho estreito é vida. Escolhe. Não tem, não tem, o Deus não tem conversa fiada, não. E outra coisa, e as palavras que se não insultam, vai pesar no controle branco lá, viu? Cada palavra vai pesar mais a condenação, porque tem grau de condenação, viu? Então, xingar a gente é da sua parte, na sua conta que está caindo, tá? Então, quanto mais xinga a gente, vai pesar mais na sua conta. Não vai acontecer nada com nós, é na sua conta que vai pesar mais. Então, vai ficar mais pesado as correntes. O problema é de vocês. Nosso papel é levar a mensagem. Quiser receber, quiser abraçar a mensagem, se não quiser, a parte que lhe cabe é o lago que arde com fogo e enxofre. A saber a segunda mão. Ponto. Marcos, estou trabalhando aqui, sendo o arauto do Senhor. Jesus mandou. Se é a questão de trabalhar, estou trabalhando. Ó, com um certo tipo de vida, mas a gente fala, fala de forma mais energética, viu? Tem pessoas que têm que falar de forma mais energética. Tem João Batista, raça de vibra, Jesus também. Com algumas pessoas que falam com uma forma mais energética também, viu? Raça de vibra, cachorro. Então, algumas pessoas têm que falar de forma mais enérgica, viu? Eu posso falar também. Filho do diabo, algumas pessoas têm que falar de forma mais enérgica. Algumas você fala de forma enérgica assim, tá? Tem que falar assim. Tem que saber as pessoas como você fala. Algumas você fala de forma mais energética. As pessoas estão pensando o quê? 11. Amós 8:11. Estão chegando os dias, declara o Senhor soberano, em que haverei fome a toda essa terra, não fome de comida, nem sede de água, mas fome e sede de ouvir a palavra de Deus. Porque o rico lá pedindo água. A água é essa aqui, a palavra de Deus, que é Jesus, é o Espírito Santo, mas não tem mais não, tá? Então, o pessoal vai para a Síria lá, para as províncias da Síria, esse povo que eu li aqui, segundo Reis, capítulo 17, do versículo 13 ao 13, foi levado para as províncias da Síria, e lá ficam pedindo a mensagem do profeta Amós, dos profetas do norte ali, Amós, que foi o quê? Estão chegando os dias, assim, declara o Senhor, ou soberano, em que verei fome a toda essa terra. Essa parte que traz aqui, eles vão pedir lá no inferno lá, e os que vão partir para o inferno vão pedir também, mas não vai ter não. Não fome de comida nem sede de água, mas fome e sede de ouvir a palavra do Senhor. Então, lá na Síria, eles foram empalados aqui os assírios mataram de forma cruel, foram empalados lá pelos assírios, né? Empalamento, o que é? É uma estaca assim enorme, assim, toma esse travo de futebol, uma estaca introduzia no ânus do homem e saía na boca, até a boca. E das mulheres, a mesma coisa. Introduzia no ânus da mulher ou na vagina da mulher até ser na boca. É empalamento isso aí, tá? Fazia com o rei do norte, a forma de desmatar lá, os assírios, matavam dessa forma, com empalamento. Introduzia a trave no ânus do homem até ser na boca. E da mulher introduzia no ânus, na vagina até ser na boca. E jogava para os leões, a Nínive era uma cova de leões. É isso aí, ele pedindo uma mensagem lá, mas rejeitaram aqui, reivindicaram o profeta, fala com o profeta, olha como o profeta foi ridicularizado aqui com um cidadão aqui, ó. Ele recebeu o rei Tenão, o falso crente aqui. Diz aqui, ó, Jeroboão, Amós, ó. Então o sacerdote de Betel, Amazias, enviou esta mensagem a Jeroboão, rei de Israel. Amós está tramando uma conspiração contra ti, no centro de Israel. A nação não suportará as suas palavras. Amós está dizendo o seguinte: Jeroboão morrerá à espada, e certamente Israel irá para o exílio, para longe da sua terra natal. Depois Amazias diz a Amós: vá embora, vidente, vá para Judá, que nem fala pra gente, né? Vai cuidar da sua vida, vagabundo. Ficar cuidando da vida dos outros. Esse aqui é o sacerdote que chamou Amós de profeta de aluguel. Depois Amazias disse a Amós: vá embora, vidente, vá para Judá, vá ganhar lá seu pão. Não profetize mais em Betel, porque este é o santuário do rei e o templo do rei. Ah, como Amós respondeu aqui. Mas era agricultor. Amós respondeu a Amazias: eu não sou profeta, nem pertenço a nenhum grupo de profetas, apenas cuido do gado e faço colheitas de figos silvestres. Mas o Senhor me tirou do serviço junto ao rebanho e ele disse: ó, o Senhor tirou o Amós do serviço
e tirou do serviço, junto ao rebanho, ele me disse, vá profetizar a Israel, o meu povo. Agora ouça, então, a palavra do Senhor. Você diz, não profetize contra Israel e pare de pregar. Ó, essa parte aqui tem cunho profético, viu? Tem cunho profético. Não profetize contra Israel. Não profetize contra Israel e pare de pregar contra a descendência de Isaac. Mas o Senhor diz, sua mulher se tornará uma prostituta na cidade, e seus filhos e suas filhas morrerão à espada. Suas terras serão loteadas, e você mesmo morrerá numa terra pagã. Israel certamente irá ao exílio para longe de sua terra natal. Vai brincar com o profeta. O profeta, e até morre, viu? Deus falou que mandar várias luzes aqui, então você não faça isso, é tão pequeno, né, o Amós aqui, mas ele foi de forma energética com esse falso sacerdote aqui, que não raba o rei verdadeiro, o rei terreno, avarento. Quer ver? Então o Senhor, ó, o Amós testemunha para o povo aqui, ó. Foi isto que o Senhor, o soberano, me mostrou. Ele estava preparando enxames de gafanhotos depois da colheita do rei, junto quando brotava a segunda safra. Depois que eles devoraram todas as plantas dos campos, eu clamei, Senhor, soberano, perdoa, como Jacó poderá sobreviver? Ele é tão pequeno, ó, colocar uma brecha. O Amós aqui, não é o falso profeta não é o avarento não. Então o Senhor arrependeu-se e ele declarou, isso não acontecerá. O soberano, por causa da intercessão de Amós, o soberano, o Senhor, mostrou-me também que para o julgamento estava chamando o fogo, o qual secou o grande abismo e devorou a terra. Então eu clamei, soberano Senhor, eu te imploro, ele pare, como Jacó poderá sobreviver? Ele é tão pequeno. Ó, em algum momento Amós recorre à lei. Por quê? Porque ele já tinha quebrado todos os argumentos da lei. Então, no momento ele recorreu à lei. Então, o Senhor arrependeu-se e declarou, isso também não acontecerá. Ele mostrou ainda isso, o Senhor com um prumo na mão. Ó, ele mostrou ainda isso, o Senhor com um prumo na mão. Estava junto a um muro construído no rigor do prumo. E o Senhor me perguntou, o que você vê? O que você está vendo na nossa? Um prumo, respondi. Então disse o Senhor, veja, eu estou pondo um prumo no meio de Israel, o meu povo, não vou poupá-lo mais. Os altares, então não vão poupar mais. E, várias vezes aqui, ó, eu sinto muito o Amós intercedendo aqui pelo Reino do Norte. Né, irmão? Então tem isso aí, tá? Glória a Deus! Vamos agradecer ao seu Deus aí, somos embaixadores do Reino. E ele não vai ter desculpa lá não, tá? Estamos aqui trazendo a reconciliação aí, se reconciliar com Deus. Difícil para Jesus é só para quem ama muito dinheiro. Para quem ama muito dinheiro, para quem ama a fornicação, é difícil para Jesus. Mas quem se chora pelo pecado e ama Jesus não é difícil não. Quem ama Jesus não é difícil largar o pecado não. Mas quem ama o pecado, aí é difícil vir para Jesus. Querido Deus, eterno Pai, Senhor, muito obrigado por o Senhor ter me trazido até a tua presença, para poder ministrar a tua palavra, Senhor. Muito obrigado. Continua, Pai, me usando como embaixador do teu reino, um diplomata, um representante, Pai, Senhor, trazendo, Pai, Senhor, a constituição do teu reino aqui, dizendo que os pecadores devem abandonar o amor, dinheiro, a avareza, a ganância e a idolatria, abandonar a fornicação, o sexo entre solteiros, abandonar o pecado e receber ao Senhor como um Senhor. O Senhor vem para salvar, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que tudo nele crê não pereça, mas tenha eterno. O Senhor teve a iniciativa de mandar o seu Filho para que os pecados de todo aquele que crê não pereça, o pecado seja imputado em teu Filho e a justiça do teu Filho imputada a nós. E sermos justificados, sermos reconciliados, temos pago com o Senhor. Peço que o Senhor continue me usando como embaixador, minha parte do pecado, da prostituição, da avareza, do pecado, da corrupção no mundo, me santifica para pregar a tua palavra como embaixador, como representante do teu reino. Falar a verdade, amado Deus querido do Senhor, para que os pecadores caem em si, para eles se entreter do pecado e pregar como João Batista pregou, arrependam-se porque o reino de Deus está próximo. E como Pedro também falou, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venha assim o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Pai, muito obrigado por o Senhor ter me tirado do chiqueiro do pecado, ter me trazido para a tua presença. Antes eu era cachorro, mas o Senhor me transformou, a minha natureza agora sou ovelha. Pai amado, que eu continuo pregando a tua palavra, Pai amado Senhor, e naquele dia vai ser indesculpável, Pai, porque as pessoas não vieram para ti, não é porque é difícil para ti não, Pai, porque eles amaram o pecado. Tem aqui, eles amaram o pecado, por isso que não vieram para ti. Então não é porque é difícil para o Senhor não, é porque eles amam o pecado. E para quem ama o pecado, a prioridade é o Deus dele, por isso não veio. E o rico lá, ele conhecia a palavra, é um falso crente.
mas ele amava o dinheiro e por isso não veio para o Senhor. Então foi difícil para ele porque ele amava o dinheiro. Então essa é a verdade. Muito obrigado, abençoa a todos, é o que te peço, te agradeço. Em nome de Jesus, e manter uma batalha na comunhão com o Senhor. É o que te peço em nome de Jesus. Amém.